Eu faço a dissertação, a ideia de que pela primeira vez na história nós temos uma grande quantidade de gerações convivendo juntos. E eu vou falar da Baby Boom, da X, Millennium, vou falar da geração Z e da Alpha, suas complexidades e seus problemas relacionais uns com os outros. Foi o Wilson mesmo que fez o prefácio desse livro, ele me deu o privilégio e a honra de fazer, e eu vou, à luz das Escrituras, falar aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre gerações díspares e distintas que podem ser unidas no ambiente de trabalho, na igreja, na relação conjugal, enfim. Esse livro ele foi lançado agora pela editora Trinitas. E um último livro que eu queria indicar para os irmãos, que está dentro do tema proposto, que foi um livro que foi lançado em Angola, África. Ele foi preparado especificamente para ser lançado em Angola e agora ele está no Brasil, que é A Suficiência de Cristo na Evangelização, a única mensagem capaz de transformar a cidade. Esse livro, eu vou fazer a exposição da chegada do Evangelho à cidade de Éfeso. Então eu vou tratar efetivamente daquilo que Paulo fez, daquilo que ele usou para que o Evangelho frutificasse na cidade de Éfeso. Estes e outros vocês estão lá. Quero aproveitar também e indicar o livro do pastor Wilson, né? Ele escreveu sobre Efésios. Ontem eu até brinquei aqui, eu falei que era melhor eu ficar sentado e ouvir um especialista, porque alguém que tem se dedicado com muito afinco a tratar de um tema tão rico como é o tema do livro dos Efésios. Esse livro também está lá e eu indico você a adquiri-lo. Isso posto, o convido a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 21. E na medida que os irmãos forem achando o texto, eu os convido por gentileza, a se colocarem de pé. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Diz a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queria orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua palavra e queremos pedir que o Senhor ilumine as verdades retratadas aqui pelo apóstolo Paulo, a ponto de elas fazerem diferença nas nossas vidas. Desde ontem, teu povo se reúne e o fará ainda durante esse final de semana, e nós carecemos da bondade, do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Fala conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, no primeiro capítulo desta sublime carta, e ontem nós vimos, tanto o pastor Wilson falou, como eu também mencionei, que com absoluta certeza Éfeso, ou a carta aos Efésios, é a joia da coroa paulina. Aqui nessa epístola, Paulo vai mostrar o plano eterno de Deus, a tratar especificamente da escolha da Igreja de Cristo ou dos crentes, aqueles que foram escolhidos e eleitos para a salvação. Ele também, no capítulo 1, ele ora para que Deus mostrasse à igreja a grandeza desse chamado, a riqueza de sua herança, a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição, bem como a beleza de termos sido adotados por Cristo como filhos. No capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo nos mostrou, e a gente viu isso com o pastor Wilson, o estado de perdição e condenação que se encontravam judeus e gentios, que eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Também vimos que ele revelou a triste situação, Paulo revela a triste situação dos gentios separados de Deus, como também separados de Israel, mostrando como ambos, tanto os gentios e judeus, foram reconciliados pelo Senhor para formar um só povo. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre aquilo que ele chama de mistério. Na verdade, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmação clara a respeito desse mistério. Ele afirma que, mediante o Evangelho, os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da herança de Israel, por terem sido encontrados por Cristo, salvos por Cristo, tornaram-se membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Para Paulo, o mistério, uma vez escondido, tinha sido revelado, ou seja, por meio de Cristo, os gentios tinham sido salvos, bem como judeus e gentios agora estavam unidos num só corpo. Contudo, os profetas do Antigo Testamento não tiveram a revelação e a compreensão exata deste mistério. Na verdade, eles não conseguiam entender e nem tampouco entenderam ou compreenderam que a salvação dos gentios sempre esteve dentro do plano e da perspectiva divina. A salvação dos gentios sempre fez parte do plano salvífico e foi claramente revelada nos livros do Antigo Testamento, tanto na lei como nos profetas. Agora, vale a pena ressaltar que essa premissa por si só poderia ser considerada absurda pelos judeus do Antigo Testamento. Até porque eles acreditavam que a sua nação era mais santa do que as demais nações e etnias da terra. Logo, seria inexequível a ideia de uma união entre gentios e judeus dentro de um mesmo corpo de adoração. Na verdade, conceber a ideia de gentios unidos a judeus era considerado pelos judeus como um assinte,
ou mesmo considerar a ideia de que judeus, ou melhor, gentios, poderiam ser salvos pelo poder do Evangelho, poderia proporcionar no coração, ou proporcionava no coração de muitos judeus um estado de profunda perplexidade. Mas observe que nos versos 2 e 3, Paulo vai explicar que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deixe-me repetir isso. Nos versos 2 e 3, Paulo vai explicar que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus havia revelado a ele um grande mistério. E, na verdade, ele já havia falado disso no capítulo 1, verso 10, quando afirmou que o propósito de Deus era fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Em outras palavras, esse mistério fora algo que nenhum profeta ou líder do Antigo Testamento havia conhecido, mas que agora, diz Paulo, havia sido revelado aos santos apóstolos e profetas de Deus. Mas vale a pena ressaltar que nessas palavras de Paulo, algumas verdades se destacam, se não vejamos. Primeiro, antes de qualquer coisa, é mistério que entendamos o significado da palavra mistério. Paulo vai usar essa expressão 3 vezes no texto, verso 3, verso 4 e verso 9. Todavia, ao contrário do que a gente possa imaginar, a palavra mistério tem significado diferente no grego e no português. No português, quando se fala em mistério, aponta-se para algo inexplicável, secreto, oculto. Todavia, no grego, isso tem um sentido diferente, porque a palavra aponta para algo que já foi revelado. Assim, à luz dessa premissa, a gente entende, aprende, compreende que, do ponto de vista das Escrituras, não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Eu lembro que eu estava pregando certa feita numa determinada conferência de uma igreja, e na hora do louvor com música, eu comecei a ouvir daquele que estava ministrando a canção ou as canções a seguinte expressão: chu, chu, chu. Pensei eu que fosse a unção do chuchu, alguma coisa do tipo, como comumente se vê por aí, e ao final do culto eu fui perguntar àquele irmão o que ele queria dizer com chu. E ele olhou para mim com uma cara de desprezo e disse: "O senhor não sabe, pastor, o que significa chu?" Eu falei: "Me perdoa, meu, mas eu não consigo, eu nunca ouvi falar isso, eu nunca vi isso nas Escrituras, não há menção dessa palavra." E ele falou assim: "Por que não tem?" Eu falei: "Então o que é?" Ele disse: "É revelamento." Ele usou essa expressão. É uma revelação que eu tive. Chu é uma palavra que Deus nos deu, que quando nós mencionamos ela, os portais do céu se abrem, os anjos descem e sobem, e ali nós experimentamos de um mover espiritual da parte do Senhor. É mistério. É assim que a gente vê. Quando as pessoas veem a expressão mistério, elas têm a impressão de que é algo a qual foi revelado a um grupo específico de pessoas, ou um sentimento esotérico, privado, individualizado para uma elite espiritual. Mas os mistérios, ou ao contrário dos mistérios cristãos, ou daquilo que vemos nos dias de hoje, aquilo que as Escrituras tratam de forma efetiva ao olharmos para o texto é de que Cristo é a fonte desse mistério. O Evangelho é o mistério. E este Evangelho está ao alcance não de um grupo específico, mas de toda a igreja, e no caso, gentios e judeus, e não apenas de uma elite espiritual. Para Paulo, o mistério diz respeito a Cristo e ao único povo formado por Cristo. Agora, gentios e judeus, a igreja do Senhor. Agora observe. Observe também que há 3 expressões importantíssimas usadas por Paulo no texto. Ele vai usar a expressão co-herdeiro,
Depois ele vai falar de membros do mesmo corpo. E em terceiro lugar, de coparticipantes. Permita-me repetir. Ele vai falar co-herdeiro, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Assim, uma síntese do mistério de Cristo é a união completa de judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Paulo, ele deixa absolutamente claro esse entendimento de que primeiro os gentios, eles foram encontrados por Cristo, estavam mortos nos seus delitos e pecados, andavam segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, manietados, oprimidos, opressos, tomados pelas ações malignas provenientes do príncipe da potestade do ar, mas Cristo os salvou, os redimiu e agora fez deles povo de Deus, e esse povo é composto não somente por judeus que ouviram, que entenderam, que compreenderam, que discerniram o Evangelho, mas também por gentios que foram alcançados por essa maravilhosa graça. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo com os demais cristãos no mundo inteiro. Nos tornamos parte da Igreja de Jesus, o corpo de Jesus. Estamos unidos com Jesus e unidos uns com os outros. Eu fui falar numa conferência na Espanha, uma conferência de missões. O evangelho na Europa é muito difícil, na Espanha você pode potencializar por 10, é mais complicado ainda. A quantidade de pessoas que não querem ouvir a mensagem do evangelho é impressionante. Nessa conferência nós tínhamos aproximadamente 100 pessoas, um grupo significativo. No domingo, eu fui convidado para pregar numa igreja espanhola. E quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso com a variedade de pessoas de nacionalidades diferentes. Eu encontrei romenos, espanhóis, obviamente, portugueses, ingleses, americanos, brasileiros, pessoas de nações mais variadas possíveis. E antes do culto começar, a sensação de que a gente tinha, de que estávamos inseridos e mergulhados numa Babel linguística. Mas quando o culto se iniciou, as canções foram entoadas, a palavra foi pregada, a ceia do Senhor foi ministrada, a sensação de que nós tínhamos é que não haviam mais barreiras pelo fato inquestionável de que o Senhor tinha unido seu povo. Não sei se você já se deu conta, quem viaja muito consegue perceber isso. Às vezes você chega em nações, em culturas absolutamente distintas e diferentes, mas aquelas pessoas distintas e diferentes, com percepções culturais diferentes, fazem parte da mesma família pelo fato inquestionável, inexequível deste mistério que é a união de indivíduos distintos com Cristo. Assim, quando nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro. E essa comunhão entre nós é o grande mistério revelado de Deus em Cristo. Gentios e judeus, salvos pelo Senhor, unidos em torno do nome do Senhor. Portanto, podemos afirmar sem titubeios que em Jesus e por Jesus, preconceitos são desfeitos, inimizades são destruídas pelo amor com que fomos amados. A barreira que separava os povos foi quebrada, porque nos tornamos um em Cristo Jesus. Agora, o que Paulo quis dizer com o mistério revelado a principados e potestades? Observe que Cristo salva tanto judeus como gentios. Já não há mais
um povo escolhido do ponto de vista das Escrituras como o povo de Israel, como o único povo de Deus. Na verdade, agora a igreja, ela engloba, ela envolve não somente judeus, mas gentios, que salvos por Cristo, expressam essa beleza encantadora. Na verdade, como o pastor Wilson Porte diz muito bem em seu livro, a cruz é o modo pelo qual Cristo aniquilou a hostilidade entre judeus e gentios, fazendo de ambos um só povo. Mas talvez você esteja a perguntar, qual é o propósito para essa unidade entre gentios e judeus? E eu respondo dizendo que a intenção de Deus foi que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A propósito, a respeito dos principados e potestades aqui citados, a maioria dos intérpretes concorda que a expressão se refere efetivamente a reinos celestiais, sejam a anjos bons ou mesmo demônios. Efésios capítulo 3, 10, 11 nos mostra que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. E interessante que Mark Dever ele vai afirmar de que é como se o mundo espiritual estivesse olhando de forma perplexa, embasbacados, tomados de perplexidade pelo fato de que gentios, judeus, gente pecadora, gente que estava absorta em todo tipo de transgressão, de iniquidade, gente que seguia o príncipe desse mundo, gente absorta em todo tipo de iniquidade, e agora estavam redimidas, remidas, transformadas, perdoadas, adotadas, regeneradas, completamente justificadas, gente distinta, gente diferente, gentios e judeus em torno da cruz de Cristo. E aí o que o texto nos mostra é que a gente vê as hostes angelicais observando a sabedoria e o propósito de Deus no plano de salvação por meio de Cristo. Os anjos, tanto os santos quanto os profanos, testemunham a glória de Deus e a proeminência de Cristo acima de todas as criaturas da igreja, salvando e unindo povos diferentes. Por fim, Paulo mais uma vez ora. Ele já tinha feito isso anteriormente, mas agora ele se coloca de joelhos. E talvez eu e você não consigamos entender esse significado de se colocar de joelhos. Até porque os judeus costumavam orar em pé, não que não orassem de forma distinta, assim o faziam, mas povos de outras nações também tinham o hábito de orar em pé, mas aqui Paulo ele se prostra, porque isso é tão encantador. Isso é tão maravilhoso. Ele está numa linha de raciocínio, ele vai tratar de verdades claras no capítulo 1, aquele que nos elegeu, aquele que nos escolheu, aquele que nos adotou. No capítulo 2 ele vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, os judeus estavam perdidos, absolutamente perdidos, não havia possibilidade humana, palpável, tangível, de que esses fossem salvos, mas Deus os salvou e uniu gentios e judeus, isso é um mistério, e ele se encanta com isso. E o texto nos mostra que ele, de joelhos, ora. De joelhos ele se coloca diante do Pai, nos mostrando, em primeiro lugar, que ele estava preso. Ele, Paulo, estava preso, mas não inoperante. Segundo, ele não podia sair às ruas, mas podia desenvolver um profícuo ministério de intercessão. Sabe, gente, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão beligerantes demais. Parece que quando se trata de temas caros nas Escrituras, como eleição,
justificação, regeneração, temas que deveriam produzir encanto e que deveriam nos levar a uma ambiência, um espírito de adoração, de contemplação, de quebrantamento, faz com que nos comportemos de modo com que nos tornemos belicosos em nossas ações e nossas atitudes. O que Efésios nos mostra é que essa ortodoxia paulina se transforma em oração, se transforma em louvor por aquilo que Deus fez na vida de gentios e de judeus. E Paulo aqui, ainda que preso, não estava inoperante, ainda que não pudesse sair às ruas, ele podia desenvolver um profícuo ministério de intercessão. A oração de Paulo nos revela que esse santo homem de Deus exultava em virtude da obra de Deus na igreja. Digo mais, segundo lugar, transbordava de gozo em virtude da gloriosa reconciliação dos judeus, ou melhor, dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, o corpo de Cristo. Agora, observe que de joelho diante do Pai, Paulo vai, em primeiro lugar, pedir que os efésios fossem fortalecidos em poder pelo seu espírito no homem interior. E o que Paulo está tratando aqui, ele aponta ou trata especificamente ou refere-se ao ser humano nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, o qual se volta a Deus. Com ele continua a conviver o homem exterior, ou seja, o velho homem, como alguns preferem, que tem a tendência de querer viver em pecado e trava uma luta na qual a nova criatura triunfa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que beleza! Olhar para a carta dos Efésios, aos Efésios, deveria fazer com que nós fôssemos tomados pelo encanto que o Senhor, que somente o Senhor merece. Estávamos, mais uma vez, repito, mortos, separados, gentios, judeus, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Cristo olhou para nós e estendeu sua destra de misericórdia, a sua graça nos alcançou de forma irresistível, transformando pecadores. Aliás, somente Cristo pode transformar pecadores. Pense num homem mau. Potencialize essa maldade. Permita-me contar a história de um dos grandes homens maus. Seu nome é John Newton. John Newton foi dono de um navio negreiro. Ele pegava em África homens, mulheres e crianças e os transportava para a América Central e os trocava por melado ou mesmo os vendia, e os recursos adquiridos ele levava para a Inglaterra. A história vai dizer, e o próprio John Newton vai falar, que quando ele enchia os seus barcos com os africanos, os tubarões seguiam a embarcação porque sabiam que seriam jogados corpos de indivíduos que tinham falecido de forma abrupta naquele lugar. A maioria não chegava. E John Newton não tinha o menor problema em relação a isso. Mas um dia, a sua embarcação sofreu ou teve encontro com uma grande tempestade no Atlântico Norte. Eu estava há cerca de 4 anos atrás, ou 3 anos, pregando na Conferência Fiel em Cabo Verde. E ao longe dava para ver a formação de uma tempestade que se encaminharia para os Estados Unidos e que se tornaria num furacão. É assustador. Eu fico imaginando
John Newton no meio daquela tempestade, ou do tipo de tempestade. Todos já estavam desesperados, mas John Newton resolveu fazer uma oração e disse: Senhor, se o Senhor me salvar, eu prometo entregar minha vida a Ti. Milagrosamente, o barco de John Newton não naufragou, ele conseguiu voltar à Inglaterra e lá ele teve um encontro com Cristo, tornando-se um pastor e um dos indivíduos que influenciou alguém chamado, ou um indivíduo importante chamado William Wilberforce, que foi o responsável pela erradicação do tráfico negreiro em toda a Grã-Bretanha. Mas John Newton não ficou conhecido por ter sido um bom pastor ou por ter influenciado Wilberforce. Ele ficou conhecido por ter composta a música que é denominada por alguns como La Marseillaise evangélica. Mas há um fato interessante. Os intérpretes são unânimes em afirmar de que a letra pertence a John Newton, mas alguns questionam se a melodia de fato pertenceu a ele. Alguns dizem que John Newton possivelmente ouviu da boca de um escravo, ao receber azorragues em suas costas, algo mais ou menos assim. John Newton foi o compositor de Amazing Grace. Essa canção que diz: maravilhosa graça, eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. É isso que o Evangelho faz. Por isso Paulo se põe de joelhos, embasbacado, encantado, perplexo, entendendo as verdades da eleição, da adoção, da justificação, da regeneração, feita não somente em gentios, não somente em judeus, mas em gentios e judeus, para a glória de Deus. Segundo lugar, em sua oração, Paulo vai pedir que Cristo habite no coração dos efésios. Não se trata simplesmente de uma súplica para que ocorra uma experiência catártica ou emocional. É muito mais que isso. A expressão refere-se ao estabelecimento de uma união mística com Cristo, pela qual Cristo passa a viver em cada cristão. Isso se traduz em vida de amor no relacionamento com os outros seres humanos, gentios e judeus. Terceiro, e eu estou caminhando para o fim, Paulo pede para que os efésios tenham condições de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Na verdade, Paulo entendia que, para tanto, era necessário que os efésios estivessem arraigados e alicerçados em amor, o que só era possível por causa de Cristo. O vínculo que nos une é o amor. E esse vínculo é descrito na palavra de Deus como o vínculo da perfeição. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, vai dizer isso. Assim, aqui em Éfeso, ou aos Efésios, ao escrever aos Efésios, ele vai usar as palavras largura, comprimento, altura e profundidade, e ele o faz para descrever a imensidão do amor
amor de Cristo, ou do amor de Deus, que é universal, que é abrangente, que é eterno, que é contínuo, que é celestial, que é exaltado, que é redentor e que é profundo, e que se faz e se mostra presente na igreja, de gente que foi redimida, gente que foi transformada, gente que foi impactada pelo Evangelho, gente que vivia na prática do pecado, que era escrava do pecado, mas restaurado, redimido, santificado, transformado pelo poder do Evangelho, agora juntos glorificam ao Senhor ao ponto de principados e potestades, embasbacados, olharem juntamente com os anjos: quão grande é o Senhor! Esse amor transcende a compreensão humana e tem o poder de transformar os crentes, enchendo-os da plenitude de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é maravilhosa. E essa perícope, ou essa adoração, ou oração, como você preferir, Paulo encerra com expressões que deveriam fazer com que nós fôssemos tomados de gratidão e louvor a Deus. Abre aspas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ele conclui: a ele seja a glória na igreja, gentios, judeus, a igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos para uma pausa. Nós temos aqui a possibilidade de você poder mandar algumas perguntas. O que você achou? Para o momento que nós teremos de perguntas e respostas com o pastor Renato e o Wilson. Você pode se dirigir, nós temos aqui alguns QR Codes em locais estratégicos, então você pode mandar. Vou deixar você responder tudo. Da temática que nós estamos falando. Não deixe nesse momento de pausa de poder tomar um café. A gente tem um café aqui maravilhoso. Nós temos um chá também. Você pode tirar esse momento para poder conversar com os irmãos, poder também passar na livraria. Nós temos ali um projeto missionário que você comprando, você vai estar investindo em missões também. A gente vai ter mais ou menos aqui uns 10 minutos e voltamos para a segunda parte. Se possível, não vai embora não. Nós temos aqui momentos preciosos de edificação e imersão na palavra de Deus. Então, se você pode, vamos até o fim e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, amém? Então, 10 minutinhos nós voltaremos para a segunda parte, em nome de Jesus. Amém. Vou botar esses livros lá na... Bem, muito prazer, eu sou a Prazer. Amanda. Pode Tem um não? monte de perguntas, mas eu vou deixar pro... Se eu souber responder, né? Ah, vai, Deus quiser. Tudo bem, meu irmão? Deixa eu trazer de volta aqui que eu usei lá para... Tranquilo. Bota aqui. Ok, obrigado. Você recebeu o número do Pix também, né? Tá aqui. Tá aqui, isso, é. Obrigado. Amém. Meu irmão.
Tudo bem? O pastor Renato Vaz é meu filho. Tudo bem, meu irmão? Como é que vai? Com o pastor Renato Vaz, eu quero tirar uma foto. Tudo bem, irmão? Quem vai? Vamos sim. Pai, abre aqui de novo. Eu acho que eu consegui dessa vez ficar dentro do tempo, né? Eu nem reparei nada, sincero. Acho que consegui ver uma coisa também. Uma resumida aqui do que eu vou falar. É, porque se ele quer fazer perguntas e respostas. Tem um tempinho, né? Isso.